Hebreus capítulo 3, versículo 12 ao 13, nós lemos assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra. Peço que o Senhor abençoe agora a sua leitura, que o Senhor venha nos dar foco e atenção, que o Senhor nos leve a toda a verdade. Eu peço o Teu poder esta noite para pregar. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. Hoje nós vamos falar sobre algo muito prático. Essa mensagem vai ser uma mensagem bastante pastoral, no sentido que é para dar direção, dar aviso, dar alerta. Recentemente, eu acho que foi ontem, alguém me perguntou qual a diferença de bispo, foi mesmo bispo e presbítero. A Bíblia usa esses dois termos, bispo e presbítero, e também pastor. E pastor, todo mundo sabe que pastor é pastor. Mas tem também bispo. E tem algumas igrejas, religiões que têm o bispo como sendo uma espécie de pastorzão, na hierarquia. E hoje em dia, muitas igrejas neoevangélicas, pastor já não é o bastante, tem que ser bispo, profeta, apóstolo, daqui a pouco vão ser semideuses, né? Vão inventar uns cargos aí. Mas a verdade é que a palavra bispo é a palavra episcope, que significa epi em cima, scope vem de escopo, seria dizer o supervisor, aquele que está de olho, está olhando por cima, vigiando. Presbíteros refere ao ancião, inclusive existem outras ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, que é a palavra presbíteros, que é traduzida ora vezes como presbítero, mas quando se refere ao povo judeu, essa mesma palavra é traduzida na Bíblia como ancião. Se refere a alguém não necessariamente velho, assim como algum de vocês, mas seria alguém em termos de sabedoria, de experiência, alguém que pode dar conselho. E tem também a referência que é o pastor, aquele que conforta, apacenta, protege, alimenta. Mas todas essas palavras se referem ao papel, ao ofício do pastor. Então, eu sou um presbítero, eu sou um pastor, eu sou um bispo. Bispo Roberto, por favor, agora adiante, tá bom? Me chamo de Bispo Roberto. Se me falar Pastor Roberto, eu vou ignorar, não quero nem conversa. É bispo ou nada. Então, mas está tudo isso falando da mesma pessoa, o mais importante, do mesmo cargo. E hoje quero trazer uma mensagem como pastor, uma mensagem para avisar, para proteger, também como um ancião, como um presbítero, passar um pouquinho de sabedoria, que eu espero que vocês tomem de coração e levem, e também como um episcopo, como um supervisor que, ao estar observando e vigiando e guardando a igreja, já tem visto o que eu vou abordar hoje ser ignorado, muitas vezes propositalmente, às vezes por não conhecer, e as consequências terríveis que tem trazido. Então hoje eu quero falar sobre o perigoso processo do pecado, o perigoso processo do pecado. E isso é uma verdade muito importante que passa muitas vezes, como disse, despercebida. E o maior erro, talvez, que pessoas crentes caem é focar em atos, em termos de pecado. Muitas vezes nós focamos e damos atenção a pecados individuais, sejam eles hábitos, sejam eles decisões, sejam eles ações, mas nós concentramos no ato, no pecado em si. E devemos até certo ponto fazer isso, mas um dos motivos que nós fazemos isso é porque é mais fácil, é mais óbvio, é mais na cara a gente concentrar em coisas que a gente vê em nossas vidas e também na vida das outras pessoas. Fica algo muito mais claro de discernir. O que torna isso, esse
perigoso processo do pecado, algo ainda mais perigoso. Torna um engano muito mais profundo pelo seguinte. Tá? Preste bem atenção agora que eu vou falar para ninguém me desentender. O perigo maior não está nos atos, nos pecados individuais. Existe perigo, o salário do pecado é a morte. Eu não estou menosprezando ou diminuindo a seriedade, a gravidade, o perigo, a mortandade que o pecado traz. Eu não estou dizendo isso. Mas esse não é o maior problema com o pecado, não é o maior perigo. O maior perigo é o processo que todo pecado tem a capacidade de desencadear. Ele coloca em ação, ele coloca em moção um processo, e esse processo é muito mais nocivo do que o pecado, apesar que o pecado em si, o ato, a decisão individual, é sim muito pecaminosa, muito tosca, muito perigosa, mas é o processo ainda mais perigoso que nós temos que ter cuidado. Esse processo desencadeado pelo pecado, ele nos coloca e nos lança numa direção precipitosa, enganosa, destrutiva e muito sutil. E aí que está o problema. Ela é sutil. O pecado muitas vezes pode ser sutil, e quando ele toma proporções maiores, ele não é tão sutil, ele fica na cara. Mas esse processo, ele segue sendo sutil, mesmo quando o pecado individual já tomou dimensões monstruosas, perigosas, enormes. Mas o processo segue sutil. E aí que está o problema. Então nós focamos a nossa atenção no pecado. E devemos. Mas nós muitas vezes ignoramos, muitas vezes despercebemos esse sutil processo perigoso que está acontecendo paralelo. E nossa atenção toda está focada no pecado. E a gente não dá conta, não dá atenção, não ataca, não trata do processo que eu vou falar daqui a pouquinho que ele é para vocês. Enquanto a gente luta e se revolta e se entristece com o pecado, esse processo ele passa por debaixo do radar. O autor de Hebreus, e eu creio que o autor de Hebreus foi o apóstolo Paulo, tá? A Bíblia não deixa isso explicitamente claro, mas implicitamente, tem muita coisa ali, quem escreveu, de onde escreveu, onde estava, onde esteve, dá para ter uma boa ideia que provavelmente era Paulo, mas eu não vou comprar briga com ninguém se achar que não seja, mas o autor de Hebreus, é claro, o autor de Hebreus foi Deus, ele usou a instrumentabilidade humana, mas o autor é Deus em todo caso, mas a carta dos Hebreus foi escrita para alertar e avisar o povo hebreu, no caso dos judeus, uma carta universal aos judeus. Ele veio para alertar e avisar, ele veio para pontuar o perigo, pontuar no sentido de marcar, demarcar, sinalizar o perigo. Ele veio também trazer o resultado, ele veio ressaltar os resultados, mostrar o que acontece quando esse perigo, esse processo, ele é ignorado. E também a carta vem suprir a solução, dar o remédio. Não adianta você ir para o médico, ter um diagnóstico preciso e não ter tratamento, não passar a solução. Então, Deus está aqui apontando o erro, mostrando as consequências e mostrando também a solução. E com isso, então agora quero trazer a atenção da igreja esta noite. Eu quero pedir a atenção e o afinco da igreja esta noite para o que Deus nos está dizendo aqui nesse trecho e nos trechos ao redor de Hebreus capítulo 13. Primeira coisa que nós falamos que Deus faz, ele alerta e avisa. A gente lê no versículo 12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então, o versículo 12, ele já começa com vede, irmãos. Então, ele já começa com aviso, é um alerta, é um imperativo. Ele está dizendo, vede, vem de ver. Então, olhe como vocês estão fazendo. Assegurem-se, cuidado, alerta. O aviso, ele é abrangente para todos, que nunca haja em qualquer de vós. Então, o tempo é nunca. Não está falando que não haja hoje, não haja nunca. Então, isso é para sempre, nunca.
em qualquer um de vós, qualquer. Não é para o pastor, não é para os irmãos, para as irmãs, para os jovens, para os velhos, adultos, casados, solteiros, qualquer um. Isso abrange todos os tempos, todas as pessoas, esse alerta. E o objetivo do alerta é um coração mau e infiel. Um coração mau e infiel. E qual seria a causa desse coração mau e infiel do qual estamos sendo avisados? A causa, nós vemos aqui, é um endurecimento. O endurecimento da nossa parte vai gerar um coração mau e infiel. Versículo 13, para que nenhum de vós se endureça. Então a gente vê que ele dá o aviso no versículo 12, ele fala qual o problema, e no versículo 13 ele mostra a causa. Para que nenhum de vós se endureça. A palavra endurecer é uma palavra interessante, mas antes de endurecer, note que fala se endureça. Então, se alguém aqui vai ser endurecido, vai ser nós mesmos que vamos nós próprios nos endurecer. Eu não posso endurecer o seu coração. Você não pode endurecer o meu coração. Mas eu posso endurecer o meu e você o seu. Mas essa palavra endurecer é interessante, a palavra talvez você conheça ela é traduzida da palavra escleruno, que é derivado da palavra grega scleros. Em português, a palavra scleros, ela tem o seu uso, no campo médico. Nós temos aí o arteriosclerose, que é justamente o endurecimento das artérias. Nós sabemos que a arteriosclerose é um perigo, mata muita gente, causa muita doença cardíaca, muita doença da circulação, porque as artérias se ficam rígidas, endurecem, não tem aquela elasticidade que elas deveriam ter. Por quê? Elas estão esclerosadas. Muitas vezes esse termo, alguém fala, o fulano está esclerosado, está falando sobre aquela capa que cobre os nervos do cérebro da gente, e aquilo também dificulta e impede o funcionamento normal e traz consequências sérias para a saúde da gente. Mas esclero quer dizer endurecimento, endurecimento. E nós temos que ter cuidado com esse endurecimento. Inclusive, se você olhar nos versículos anteriores que nós lemos no capítulo 3 de Hebreus, se a gente for dar uma olhadinha no versículo 8, nós lemos o 12 e o 13, eu peço que você olhe comigo no versículo 8, e eu vou ler do 8 ao 11, que é logo antes do 12 que nós lemos, onde é dado o aviso. Então, antes de ser dado o aviso, vamos ver o que é o tema, qual o contexto em que isso foi feito. Versículo 8 de Hebreus 3 fala assim: não endureçais os vossos corações. Então veja bem, lá no versículo 3 ele fala, não se endureça. O quê? O coração. Tá? Porque o contexto, começando no versículo 8, está dizendo, não endureçais os vossos corações. Note que endureçais, assim como o vede, assim como o aviso, está no imperativo, é uma ordem, é um mandamento. Não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Lembrando que aqui está o livro todo de Hebreus, é adereçado ao povo hebreu. O povo hebreu era muito familiar com a história no deserto, quando Moisés libertou o povo através do poder de Deus, atravessaram o Mar Vermelho, atravessaram o deserto até a Terra Prometida, voltaram, passaram 40 anos, enfim. Tudo isso é o que está se referindo aqui quando fala a tentação, a provocação. Deus libertou eles e no caminho à Terra Prometida começaram a reclamar, começaram a endurecer os corações, cogitaram voltar para o Egito. Isso foi uma provação. Por quê? Porque endureceram o coração. Mas continua, o versículo seguinte, o 9. Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração. Mais uma vez, coração. E não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Um coração endurecido vai causar com que nós perdamos o repouso de Deus. Aqui o repouso de Deus faz alusão também à salvação, mas especificamente está falando sobre a terra prometida. Ele falou, vocês que me tentaram no deserto, vocês que se rebelaram, vocês que nunca conheceram a verdade, nunca aceitaram a verdade, vocês agora não vão entrar na terra prometida, e não entraram. Daquela geração, daquele grupo que rejeitou Deus, antes dos 40 anos, só entraram as pessoas de 20 anos para cima, para baixo,
de 20 anos para baixo, quem tinha 25 anos para cima, morreu no deserto. Ficaram 40 anos até que todos aqueles morreram no deserto. Então, eles perderam a terra prometida. Quando nós endurecemos o nosso coração, um dos resultados é que nós perdemos a terra prometida que Deus tem para a gente. Deus tem um destino, Deus tem uma vontade, Deus tem uma terra prometida. Ela flui com mel e leite, e ela é uma terra que está cheia de bênçãos, é um lugar na sua vida que Deus quer que você chegue, mas pela dureza dos nossos corações, tem muita gente que nunca chega lá, nunca alcança. Por quê? Porque deixaram o coração ficar endurecido. Então, no versículo seguinte, no versículo 12, o autor de Hebreus fala: vede, irmãos, que nunca haja em vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, o aviso aqui é dado contra o engano do pecado, o perigo de ser enganado pelo pecado, que vai endurecer o coração, que vai nos privar das promessas e das bênçãos que Deus tem para nós em nossas vidas. Então, Deus avisa, Deus alerta. Depois Deus começa então a sinalizar, Deus começa então a pontuar o perigo nisso tudo. Versículo 12: para se apartar do Deus vivo. Como nós vemos, a palavra endurecer é escleruno, mas não se refere ao estado, não está se referindo à condição de estar endurecido, ou com o coração endurecido. Essa palavra escleruno, que vem de esclerose, ela está falando sobre o processo de endurecimento do coração, de nós. Não está falando sobre o estado, a condição, mas o processo que se chega naquele estado ou condição. E o verdadeiro perigo está justamente nesse processo. O processo é sutil, o processo ele é enganoso. A exortação e o alerta, então, é justamente para impedir o início, o prosseguimento desse processo. Claro, se você evita o processo, você evita a condição. É como hoje na área médica. Nós temos que comer de um certo jeito, viver de um certo jeito, exercitar de um certo jeito, tudo isso para evitar o processo de endurecimento das nossas artérias. Então, aqui o alerta não é tão somente ao estado, mas mais especificamente ao processo. Você evita o processo, você impede o processo, você igualmente evita e impede a condição ou o resultado final. Então, esse processo tem o seu início e curso por meio, através do engano do pecado. É o engano do pecado que vai permitir o início e o desenrolar desse processo. Isso fica claro quando a gente vê no versículo 13 o uso da palavra pelo, onde fala: para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, o engano do pecado é o que vai ser usado para trazer o endurecimento. O endurecimento se vem pelo, através, via, por meio de o engano do pecado. Então, você veja que o engano do pecado não é desejável, mas o engano do pecado é mais perigoso porque ele traz esse processo de endurecimento. E o mais lastimável é que o engano é enganoso. Essa foi profunda, eu entendo. O engano implica automaticamente um desconhecimento, uma ignorância da parte do enganado. O enganado, quando descobre que está sendo enganado, não é mais enganado, ele está agora ciente. Engano só é engano quando a pessoa enganada não percebe que o está sendo. Então, o engano do pecado é perigoso justamente por isso, por desencadear esse processo. No dicionário, a palavra engano é definida assim: erro de percepção dos sentidos. O engano do pecado vai causar uma falha na percepção dos sentidos, ou seja, você e eu, nós não vamos perceber o pecado, nós não vamos perceber o engano do pecado,
nós não vamos perceber o processo de endurecimento pelo engano do pecado. E aí que está o grande perigo. E aí está a grande falha. Aí está o grande erro que assola muitos e muitos crentes no mundo inteiro. Eles não percebem que existe um processo perigoso procedendo nas suas vidas, e eles simplesmente não percebem porque estão enganados e estão sendo endurecidos. Segunda definição de engano: estado de quem foi enganado, obviamente, ilusão. A pessoa que está nesse processo resultante do engano do pecado, ele vive num estado de ilusão. Ele está iludido ou iludida. Não está percebendo direito. A palavra ilusão no dicionário: confusão de aparência com realidade. A pessoa não está iludida, ela não está percebendo a realidade que ela está vivendo. Ela acha que está tudo bem, está tudo muito bom, está tudo legal, mas não está. Mas o engano do pecado desencadeia um processo de endurecimento que nos cria uma ilusão de que, está tudo bem, pastor. Está tudo ótimo. Eu não vejo problema, perigo nenhum. Não, você não vê porque você está iludido, você está enganado. Existe um processo de endurecimento pelo engano do pecado. A pessoa, você fala com a pessoa olha para você como se fosse um louco. Não, pastor, você está equivocado. Como pastor, que já observou isso em muitas e muitas e muitas pessoas, é fácil identificar a condição e, infelizmente, é fácil ver a direção onde isso leva a pessoa. Uma das coisas mais tristes, que mais pesa no pastorado sério, estou falando pastorado sério, é justamente isso. Aí você vê alguém indo em uma certa direção, eles estão seguros e convictos que está tudo bem, está tudo seguro. Mas você já leu esse livro antes? Você já assistiu esse filme antes? Você conhece esse enredo? Você sabe aonde isso vai parar? Mas a pessoa está iludida, surda, cega, muda, tranquila, em paz, sem saber aonde caminha. Porque estão o quê? Enganados e endurecidos, cauterizados. Segunda definição de ilusão: confusão de falso com verdadeiro. Eles não sabem distinguir uma coisa da outra. Eles não sabem mais discernir a real situação. O pecado efetivamente ilude, engana, confunde a realidade do pecador. Cega, dificultando o discernimento entre a verdade e a mentira, do que é falso e verdadeiro, e a real condição, situação e direção daquele indivíduo. Tudo isso advém do quê? Do processo perigoso do pecado, que é feito pelo engano do pecado, que desencadeia esse processo em nossas vidas. Então Deus, ele avisa e alerta, Deus pontua o perigo e Deus ressalta os resultados. Próximo, Deus vai dizer: olha, se isso acontecer, se vocês não atenderem o meu alerta, se vocês não cortarem esse processo, isso vai acontecer, o resultado vai ser esse. Versículo 13: para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O resultado causa um estado de resistência contra não só a verdade e a palavra de Deus, mas uma resistência quanto à realidade. Como acabei de mencionar, a pessoa cria uma resistência que você fala: você está com problemas? Estou não. Você está indo na direção errada? Estou não. É uma resistência à verdade, tanto a verdade de Deus, quanto a verdade da real situação, condição daquela pessoa. E o pecado faz isso em nossas mentes, em nossos corações, e nós temos vários exemplos na Bíblia desse processo perigoso do pecado e os seus resultados.
lá em 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo 8, se quiser ir para lá rapidinho, está falando, enquanto vocês chegam lá em 2 Timóteo 3,8, está falando, fazendo referência a Janes e Jambres. Você fala, pastor, quem é Janes e Jambres? Bom, o interessante é o seguinte, a Bíblia, ela não menciona Janes e Jambres em qualquer outro lugar, a não ser aqui. Não há a referência ao nome deles. Porém, pelo contexto que nós temos aqui, da palavra de Deus, é aceito, existe um acordo, existe uma harmonia entre todos os estudiosos da Bíblia, que esses Janes e Jambres, eles eram, inclusive os judeus, a tradição judaica, secular, entendem que esses dois, Janes e Jambres, eles são magos, ou eram magos do Egito, na época de Faraó, na época que Abraão, lembra que Moisés, sabemos que foi Moisés que foi lá libertar o povo, não Abraão, né? Mas que Moisés foi lá e lembra que Moisés fez vários sinais e no início os mágicos de Faraó, os mágicos do Egito, até que uma espécie que copiaram algumas das coisas no início, mas é tido aqui, é aceito, como eu disse, pelos judeus, pela história secular e tal coisa, que esses Janes e Jambres são justamente magos egípcios que enfrentaram Moisés lá durante a libertação, durante aquele período das pragas do Egito. Mas 2 Timóteo 3,8, eu expliquei isso, que nós vamos falar sobre isso agora em 2 Timóteo 3,8, que fala assim, mas daquela mesma maneira como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, são homens tendo sido extremamente corrompidos de entendimento e réprobos quanto à fé. Note aqui, ele falou que eles resistem à verdade, falou, como aqueles dois, e aqui lembrando que quando Paulo estava falando isso para Timóteo, todo mundo sabia, era comum, Janes e Jambres, sim, resistiram a Moisés, todo mundo já sabia do que se tratava, mas ele equiparou aqueles magos do Egito com pessoas que tinham suas mentes corrompidas, o entendimento corrompido, e eram réprobos quer dizer reprovados, rejeitados, desqualificados enquanto à fé. Por quê? Porque resistiram à verdade, porque o seu entendimento era extremamente corrompido. O que pode causar esse extremamente corrompido em nosso entendimento é essa resistência que vem do processo, que vem pelo engano do pecado. Em outras palavras, você pode explicar, você pode dar exemplos bíblicos, você pode mostrar um texto, você pode mostrar um vídeo, uma foto, trazer um testemunho, você pode fazer o que você quiser, mas quando a pessoa chega a um ponto em que o seu entendimento está extremamente corrompido, aquela pessoa vai resistir à verdade, apesar da verdade ser gritante, óbvia, na frente delas. Que situação lamentável. Você efetivamente tapou os ouvidos, fechou os olhos, eu não quero saber, e tenho raiva de quem sabe. Isso caracteriza um tolo. Um tolo é alguém que resiste à verdade. Não é que ele não conhece, ele conhece a verdade, mas ele resiste. Janes e Jambres, eles não conheciam a verdade, mas conheceram Moisés e conheceram Deus de Moisés, porque Moisés fez aqueles sinais que só Deus podia fazer, mas mesmo assim resistiram a Moisés. Mesmo assim resistiram o Deus de Moisés. Por quê? Porque o entendimento estava extremamente corrompido, estavam resistindo à verdade. O que causa isso é o processo perigoso do pecado, que é desencadeado pelo engano do pecado. Note, não é o pecado que desencadeia isso, é o engano do pecado. Agora, você não vai ser enganado pelo pecado se não tem pecado. Mas como todos nós temos pecados em algum grau, todos nós temos a possibilidade de ser enganado pelo engano do pecado. Outro exemplo, rapidamente aqui, nós temos lá em Apocalipse, quando Jesus está falando com a igreja em Laodiceia. Abram suas Bíblias para Apocalipse 3, versículo 17. E os primeiros
três capítulos, o capítulo 2 e 3 de Apocalipse está falando sobre as cartas que Jesus mandou para as igrejas, aliás, para os pastores das igrejas da Ásia, entre elas era a igreja de Laodiceia. Então nós vemos que Janes e Jambres eram pessoas o quê? Perdidas. Pessoas perdidas, não conheciam Deus, pessoas do mundo, mundanas, perdidas, podem resistir, podem endurecer o coração. Por isso que muitas vezes você vai evangelizar, eu não sei contar você que é evangelizador, mas muitas vezes você encontra alguém, a pessoa fala com a pessoa deixa você apresentar o evangelho, a pessoa entende que é perdida, entende a salvação, entende tudo, mas elas não conseguem aceitar. Elas resistem à verdade. Por quê? É o engano do pecado. O engano do pecado causou um endurecimento que eles não conseguem, eles têm uma dificuldade em aceitar a Cristo. Por quê? Porque o entendimento está corrompido. Eles até entendem, mas não conseguem. Ou seja, pessoas perdidas podem ter isso, mas pessoas salvas também podem, porque em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, essa carta está sendo escrita para uma igreja, para pessoas salvas, crentes em Jesus Cristo. Diz lá, versículo 17, Jesus falando: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí continua: e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Veja só, eles achavam que estavam ricos, não faltava nada, eles estavam assim, ó, está tudo maravilhoso, está tudo ótimo, está tudo legalzinho. Jesus falou: vocês não sabem, vocês são miseráveis, pobres, desgraçados, nus, vocês não estão enxergando, vocês estão o quê? Iludidos, enganados pelo processo perigoso do pecado. Olha o que fala os versículos logo anteriores, a gente leu o 17, né? Vamos ler o 15 e o 16 também para dar uma fechada melhor no contexto. Versículo 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, que dera foras frio ou quente, antes, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aí ele fala: vocês pensam que vocês estão ricos, que vocês não têm falta de nada, na realidade vocês têm falta de tudo. Vocês são miseráveis, desgraçados, pobres, cegos e nus, e estão achando que estão abafando. Isso para pessoas salvas. Estava falando de uma igreja, gente. Janes e Jambres, a comparação que Paulo fez lá em 2 Timóteo, eram pessoas perdidas, e acontece. Mas não é só com pessoas perdidas que o perigoso processo do pecado vai nos enganar e nos endurecer e nos fazer resistir à verdade e nos enganar e nos iludir. Isso também acontece com pessoas salvas. Não faziam ideia onde estavam os crentes da igreja de Laodiceia. Achavam que estavam abafando, quando na realidade estavam abafados. Grande diferença. Olha comigo para 2 Timóteo, capítulo 2. Mais uma vez, falando sobre crentes que resistem, crentes iludidos, que não entendem o que está acontecendo. 2 Timóteo 2, 24. E ao servo do Senhor não convém contender. Aqui Paulo está falando para Timóteo, que era pastor, disse: olha, o servo do Senhor não convém contender. O que é contender? Contender é brigar, é contenda. O trabalho do pastor não é brigar com você. O meu trabalho não é discutir, torcer seu braço, forçar você. Esse não é o meu trabalho. Quem tem que contender com você é o Espírito Santo de Deus, e você tem que deixar ele trabalhar em sua vida. Mas ao servo do Senhor, ao pastor, não convém contender. Então não é para eu brigar com ninguém. Eu não vou discutir você a obedecer a Deus, eu não vou convencer você a obedecer a Deus. Eu posso pregar, eu posso ensinar, eu posso aconselhar, eu posso apontar, eu posso alertar, eu posso avisar, mas eu não vou brigar com você. Quer seguir o seu caminho? Siga. É triste? Tristíssimo. Quebra meu coração. Eu não tenho vergonha de admitir que eu já derramei muitas lágrimas por pessoas desta igreja que ignoraram esse processo. Muitas noites passei eu acordado, preocupando, orando,
Por causa disso. Continuando aqui. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Sofredor. É uma sofrência, gente. Para um pastor sério, é uma sofrência ver pessoas dando largos passos na direção errada, caminhando para o abismo e ignorando, despercebendo a situação. Não tenho falta de nada, e não sabes que é miserável, pobre, nu e cego, não sabe onde está indo. É um sofrimento terrível. Mas não adianta eu pegar e brigar com a pessoa, contender com a pessoa. Esse não é o meu trabalho, esse é o trabalho do Espírito Santo. Que você não deve entristecer e nem extinguir. Eu não vou dar bronca em alguém bastante e bater boca com a pessoa bastante que ela vai dizer, sabe uma coisa? Tá, eu vou fazer isso. Não é assim que funciona. Esse não é o papel do pastor. Ah, mas o pastor não falou nada. Gente, o meu silêncio nem sempre é aprovação. Ou você quer que toda vez que eu vejo alguém fazer uma coisa errada, eu vou lá e... Alguém quer isso? Levanta a mão. Não, ninguém quer. Eu não quero. Não é o meu papel. Voltando aqui para o texto. Apto para ensinar, sofredor. 25. Instruindo com mansidão aos que resistem. Veja bem. Aos que resistem. Nós vimos lá Janes e Jambres que resistem à verdade, porque o entendimento está extremamente corrompido. Nós vemos que a pessoa que está iludida pelo engano, ele vai resistir a Deus, vai resistir à própria situação que se encontra. É o caso aqui. Aqueles que resistem, continua, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se. Veja bem, o que vai se desprender? A pessoa. Lá em Hebreus, o autor fala que nenhum de vós se endureça. Aqui Paulo está dizendo se desprender. Quem vai se prender, quem vai se desprender, quem vai se endurecer ou não, somos nós mesmos. Eu não tenho como prender ou desprender você. Você tem, e eu tenho, a nós mesmos. Mas continua. Desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele, o diabo, estão presos. Só que essa pessoa que está resistindo, ela não está percebendo que ela está enlaçada nos laços do diabo e presos à vontade dele, o diabo. Eles não percebem, estão na ilusão, estão iludidos, não estão sabendo. É como em Laodiceia. Vocês dizem que não faltam nada, estão enriquecidos e não sabem que são miseráveis, pobres, nus, cegos e desgraçados. Palavras fortes. Eles não percebiam. É igual essa pessoa que resiste. É ensinar a pessoa, instruir com mansidão e ver se Deus dá arrependimento. A palavra arrependimento é metanoia, é uma mudança no entendimento, é uma mudança na mente. A pessoa tem que mudar a mente, como a de Jambres e Janes estavam extremamente corrompidas e resistiam à verdade. Aqui é a mesma coisa. Tem que ver se Deus vai conceder àquela pessoa a entender e a enxergar que está enlaçado pelos laços do diabo e preso à vontade do diabo. Fazendo o papel do diabo, dançando a música do diabo, andando nos caminhos do diabo e sem perceber. Sem perceber. Isso é o resultado do perigoso processo do pecado. A pessoa está iludida, não percebe, não sabe que está presa. E note que fala, e tornarem a despertar. Por que despertar? Porque estão assim, ó. Estão no maior sono. Estão nem percebendo. Estão dormindo. O diabo tocou a flautinha dele e eles, enquanto eles dormem, ele vai lá e enlaça-os, prende-os à vontade dele. Aí só faz assim, ó. E a pessoa está indo, e o mais triste e perigoso, sem perceber o que está
acontecendo. Eu vou confessar que a minha vontade humana, a minha vontade na carne, é fazer o oposto que Deus fala para eu, o pastor, não fazer. Que é o quê? Ao servo do Senhor não convém contender. A minha vontade é dizer: ei, você está cego, maluco, bronco? Abre os olhos, acorda, enxerga. A minha vontade é essa, é pegar a pessoa, chacoalhar e falar: você está maluco? Você está doido? Você não está vendo? Essa é a vontade que eu tenho. Mas Deus fala, ao homem, ao servo do Senhor, não convém contender. Ele tem que ser manso e sofredor. Sabe o que é isso? E sofrer. E com mansidão instruir. Para ver se Deus dá arrependimento, para eles despertar e se desprender. Eu, pastor Roberto, eu quero pegar uma ripa de madeira e dar-lhe umas boas lapadas em alguém para ver se a pessoa acorda. Mas não convém ao homem de Deus fazer isso. Eu tenho que ser manso, instruir e pedir a Deus por dar arrependimento. Esse é o meu papel. Mas que dá vontade, dá. Mas não se preocupe, o pastor não faz isso. Se você vê um dia o pastor com uma ripa na mão, é para outro motivo, tá? Ele vai colocar aquela ripa em algum lugar, tá bom? Ele comprou, nada a ver, que ele vai pegar você, não. O pastor é mansinho, tá? Muito mansinho, mansinho demais até, mas tudo bem. Então veja só, voltando aqui para o texto de Paulo, onde ele fala, para ver que Deus, porventura, lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade. Essa palavra conhecerem a verdade, bom, verdade é verdade, mas a palavra conhecerem é interessante. É a palavra aqui que foi traduzida, a palavra epignosis. Epignosis, a gente viu, arrependimento é metanoia. Meta, mudança, noia, vem de gnosis também. Ou seja, tanto o arrepender quanto o conhecer está falando sobre a mente, tá? Sobre entendimento. Mas essa palavra epignosis é epi, quer dizer em cima, gnosis quer dizer conhecer a verdade. Então você está em cima do conhecimento da verdade. Mas o que quer dizer epignosis? Por que só não usou gnosis? Por que o epi? Esse epi dá uma conotação à palavra de não é conhecer a verdade de forma acadêmica ou teórica. É conhecer a verdade de estar em cima, é estar posicionado, localizado, firmado na verdade. Então aqui está dizendo que é para a gente se arrepender, Deus vai dar arrependimento, para conhecerem a verdade. Conhecer assim, por exemplo, você conhece, quem aqui conhece, qual que é o lugar que Armando e o Júnior vão ver quando São Luís do Quitunde? Pronto, você conhece São Luís do Quitunde? O Júnior diria, conheço, de vez em quando eu estou lá, ele está lá, ele conhece, ele já esteve lá, ele sabe onde ficam as coisas, ele conhece. Eu já passei por São Luís do Quitunde, eu sei que fica no monte, eu sei que tem uma ponte, inclusive a prefeita lá consertou a ponte, eu fiquei sabendo, palmas para ela, ela fez o serviço dela, eba, que bom. Mas eu não conheço, você perguntou, onde é que fica a venda do seu Joaquim? Eu nem sei nem seu Joaquim, eu não conheço nada lá, eu passei, eu conheço de longe. Esse conhecerem não é o eu conhecer, é o conhecer do Júnior, que conhece, sabe quem mora onde vende aquilo, como chega a tal lugar. Então, o arrependimento não é para você ter um conhecimento distante, acadêmico da verdade. O arrependimento é para você se posicionar. E isso é muito importante, essa posição junto à verdade. Você se alinhar junto à verdade, não só conhecer de cabeça, conhecer de teoria, é você se alinhar, se posicionar. Isso é crítico, esse posicionamento, você está estabelecido, fincado, firmado na verdade, é imperativo, porque nos leva ao nosso próximo ponto, que é justamente quando Deus supre a solução. Como que a gente resolve essa questão de ser enganado? Pastor, eu fui enganado. Como é que se resolve? Tudo bem? Vamos lá. Versículo 13. Mais uma vez. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Exortai-vos uns aos outros todos os dias. Você quer saber quais são as digitais do diabo? Como é que você... o cheirinho. Como é que você identifica o diabo? Qual a fumaça? Qual o cheiro? Quais as digitais? Quais as pegadas do diabo?
Se você não conhece, eu vou dizer, é um engano. Onde tem engano, tem diabo. E onde tem um diabo, tem um engano. Você nunca, eu desafio você a encontrar uma situação na Bíblia, ou no mundo, ou na história, onde o diabo operou e não usou de engano. Eu igualmente desafio você a analisar qualquer situação na história da humanidade, onde houve engano e não tinha a mãozinha do diabo atrás. Não tem? Diabo e engano vão mão em mão. Se você vê engano, ali tem a mão do diabo. Você vê o diabo, ali vai ter engano. Os dois não são separados. Uma coisa vai junto com a outra. A solução não é resistir à verdade. A solução é resistir o diabo. Não resistir à verdade, não se posicionar na verdade, é convidar o diabo e o seu engano para entrar na sua vida. Se a verdade está aqui está a verdade. Se eu estou no monte, se eu estou na rocha, se eu estou epignosis, se eu conheço a verdade, eu estou posicionado na verdade, sabe o que acontece? O diabo me vê ali e fala, estou fora. Eu não vou nem chegar perto. Quando a gente se afasta da verdade, o diabo faz assim, ó. Vai um pouquinho mais, meu filho, vai um pouquinho mais. Quanto mais nós nos afastamos da verdade, quanto menos nós conhecemos, não academicamente. Você pode conhecer a Bíblia de frente para trás, de cima, de baixo, de cós salteado. Mas se você só conhece aqui, mas não vive, não está posicionado, fincado, estabelecido na verdade, grande coisa. O diabo não liga para o que você sabe, ele liga para o que você faz, aonde você está posicionado. Onde você está fincado, vivendo a verdade, submetendo a verdade, sujeitando a verdade. Nós estamos fazendo essas coisas a Deus, estamos vivendo, submetendo e sujeitando a Deus, porque Deus é verdade, assim como o diabo é mentira. Quando nos submetemos à verdade, estamos nos submetendo a Deus. Daí o problema de a gente ter uma mente corrompida, que resistimos à verdade e somos enganados e iludidos. Por que isso? Porque nós deixamos aquela posição, nós deixamos a rocha, deixamos a verdade, deixamos a submissão à verdade de Deus e nos afastamos. E quando nos afastamos, Deus vai lá e ó. Deus não, o diabo, perdão. O diabo vai lá e ó. Já viu esses filmes, reportagens de leões ou tigres que caçam? Eles sempre atacam quem? Aquela zebra ou aquele antílope que está no meio do rebanho? Não, ele pega aquele que está fora, o último na fila, ele vai para quem está fácil. Outra forma de dizer isso, Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando você e eu nos sujeitamos a Deus, e nos colocamos, nos posicionamos, nos submetemos, aqui fala, sujeitai-vos, pois, a Deus. Quando você fala, ok, Deus, eu vou fazer isso, nós estamos nos sujeitando a Deus, automaticamente estamos resistindo o diabo. Ou você sujeita a Deus, resiste o diabo, ou você se sujeita ao diabo e rejeita a Deus. Mas em todo caso, quando sujeitamos-nos a Deus e resistimos o diabo, outra coisa automática ocorre. E ele, o diabo, fugirá de vós. E quando o diabo foge, vai embora também o engano, vai embora a ilusão, vai embora a resistência, nosso entendimento fica claro, nós conseguimos enxergar e entender, e por isso que o Salmo 110, versículo 10 fala, bom entendimento tem aqueles que cumprem os meus mandamentos. Quando você cumpre os mandamentos, se sujeita a Deus, você entende. Por que você entende? Porque antes, quando você resistia a Deus, antes, quando você não cumpria os mandamentos, sua mente estava resistente, você estava iludido, estava enganado pelo processo perigoso do pecado.
Gente, a Bíblia tem uma harmonia fantástica, impressionante. Você corre para o novo, para o velho, Salmos, Profetas, as Epístolas, Apocalipse, tudo se encaixa e se amarra. Mas tem gente eu não gosto de ouvir isso. Simplesmente, desliga. Sabe o que é isso? É uma resistência, é um endurecimento a qual nós somos avisados para que nenhum de vós jamais endureça pelo engano do pecado. O aviso é dado. Os resultados são ressaltados. A solução é suprida. Basta a gente querer. Eu só posso com mansidão instruir. Pastor, mas você não está muito manso hoje. Você não me viu bravo, você não vai querer ver o bravo, você não quer ver o bravo. O meu papel é esse, gente. O papel é com mansidão instruir, aconselhar, dar exemplo, apontar o caminho, alertar. Mas não é meu papel brigar com ninguém. Eu não vou brigar com ninguém. Tá? Eu posso até querer, mas eu não vou. Não vou. Não cabe, não compete. A palavra exortar, que nós lemos aqui no versículo 13, antes exortai-vos uns aos outros. Essa palavra é a palavra grega parakaleo. Parakaleo, ela é composta de para e kaleo. Para quer dizer perto, tá? ou chamar para próximo, tá? Tanto em direção quanto posição. Tá? Essa preposição grega para quer dizer chamar, tanto em chamar para como estar em. Tá? Kaleo significa justamente chamar. Então, para kaleo quer dizer chamar para cá, chamar para próximo. Então, quando fala aqui exortai-vos uns aos outros, todos nós aqui devemos estar chamando uns aos outros para quê? Para se fincar na verdade, para fazer o que é certo, é encorajar um ao outro, é chamar, é dar o exemplo, é exortar. Isso que quiser a palavra, exortar, parakaleo, é o chamar. É o chamar para fazer as coisas de Deus, é o encorajar você, não eu, você, mas uns aos outros. Exortar não é só o papel do pastor, está dizendo, exortai-vos uns aos outros. É para todo mundo estar exortando, todo mundo estar chamando. Agora, aqui está falando sobre uma posição e direção. Implica que a pessoa que está chamando esteja no caminho e posição e direção correta. Se eu chamo você, eu devo estar indo na direção certa, estar na posição certa para eu chamar você. E não alguém que está na posição errada e direção errada, chamar as pessoas para seguir naquele caminho. Não é isso que está falando. Isso aqui implica, cada um de nós, uns aos outros, todo mundo tem a posição e direção correta e chamar os outros para ir naquela direção. E não eu sair na direção errada, tomar uma posição errada e ficar chamando os outros, bora para cá, minha gente, venha por esse lado. É o oposto que está dizendo. Por isso, que nós temos que ter muito cuidado com quem você decide seguir e imitar. Paulo falou lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Ah, pastor, eu não imito ninguém. Se você realmente pensa isso, você já está iludido, já está enganado, já está o processo funcionando. Gente, todo mundo segue alguém, todo mundo imita alguém, ou para bem ou para mal, mas todo mundo imita. O jeito que você se vestir, o jeito que você falar, o jeito que você... Todo mundo imita, não é errado você imitar, é errado você imitar o erro. O problema não é imitar, o problema é o erro. Paulo falou, sejam meus imitadores. Não, pastor, eu não quero imitar ninguém, eu quero ser o que eu sou. Ninguém é o que eu sou. Todo mundo imita. Cuidado com quem você imita. Cuidado com quem você imita. Cuidado com quem você segue. Cuidado a quem você ouve. Cuidado que você lê. Pastor, você está me proibindo de ler. Eu não estou proibindo ninguém de nada. Eu só estou dizendo, cuidado. Porque se você enche o seu coração de doutrina e posições e direções equivocadas, você estará sendo exortado pelas posições e direções para Caléu, para ir para lá, para ir embora. E deixar
a posição e direção correta. Tudo isso advém do quê? Do perigoso processo do pecado, que cega e ilude. Nosso entendimento fica corrompido, nós não enxergamos nem a verdade clara de Deus e nem a nossa posição clara. Outras pessoas enxergam e ficam arrancando os cabelos pensando, e agora? A pessoa está iludida, está cega, não está enxergando, acha que está abafando e está sendo abafada. Como, por exemplo, lá em Laodiceia. Muito cuidado, então, com quem você imita. Exortar tem dois lados. O exortador e o exortado. O chamador e o chamado. O chamador só pode chamar. Seguir é com chamado, com quem é chamado. Eu, como pastor, eu posso exortar e falar, é por aqui. Mas a quem eu chamei, aí não convém brigar, contender. Aí a pessoa que é chamada tem que atender o chamado. Não é para eu ir lá e... Sabe quem vai lá e amarra um laço? O diabo faz isso. Ele vai com mentira, com engano. Você dorme, ele te enlaça, ele carrega você na vontade dele. Quem trabalha com isso, com engano, com mentira e ilusão, é o diabo, não Deus. Não é o plano de Deus. Deus fala, olha, o inferno é eterno, quem morrer sem Cristo vai para lá. Ai, este Deus é um Deus cruel. É a situação. Você estudia um dia que está no inferno já. Pela minha graça e meu amor, eu providenciei um caminho, para que ninguém precise ir para lá. Mas a verdade é essa. Muita gente não gosta disso. Que Deus é esse? Faz o seguinte, resista. Morra sem Cristo, vá para o inferno eternamente. Aí lá, você vai ter toda a eternidade para dizer, realmente, Deus estava certo. Deus não trabalha com engano. Deus não trabalha com enlaçar ninguém, enganar ninguém. O diabo trabalha com isso. Resumindo, nosso texto de hoje, Deus nos alerta e avisa, Deus pontua e sinaliza o perigo, Deus ressalta os resultados. Ele fala, vai acontecer isso, vai resultar nisso. E Ele supre uma solução. A solução é você sujeitar a mim, Deus falando. Sujeitando a mim, você vai resistir ao diabo. Resistindo ao diabo, ele vai fugir. Ele fugindo, você vai enxergar, você vai entender, sua mente não vai estar corrompida. Mas se a gente escolher resistir a Deus e seguir e sujeitar o diabo, aí volta tudo. Mente corrompida, engano, ilusão. A gente pensa que está abafando, mas está sendo abafado. Então Deus dá a solução, Deus aponta, Deus mostra. Com tudo isso em mente, eu vou terminar lendo Hebreus 3, 12 e 13 mais uma vez. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E oremos. Pai amado, obrigado.